Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. Por fim, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, e considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer sempre a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do fim de uma trilogia e o início de outra. É Extermínio: A Evolução. So many dead. Infected and non-infected alike. That's why our home is so precious. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. 7, 6, 11, 5. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. Moving up and down again. Don't. Look at what's in front of you. Let's go. Pound the bullets in the bandoliers. Bom, para começo de conversa, Extermínio: A Evolução, se você não entendeu nada que eu falei ali atrás, é o fim de uma trilogia e o começo de outra, porque é o diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland voltando a esse universo, o universo do filme Extermínio, que os dois fizeram e lançaram em 2002, e depois teve uma continuação, o Extermínio 2, mas que não foi dirigida pelo Danny Boyle, ele era apenas o produtor, e que mostrava o mundo em um apocalipse zumbi. Mas calma, que eu vou falar mais sobre apocalipse zumbi daqui a pouco, porque tem algumas coisas que precisam ser ditas, principalmente em relação a essa trilogia. Mas por que eu disse que é uma trilogia que tá terminando e começando outra? Porque agora eles retomaram 28 anos depois dos acontecimentos lá atrás, ou quase isso, é só pra marcar muito bem o título dos filmes aqui, e vão fazer uma nova trilogia. O Danny Boyle já anunciou que o próximo filme dessa trilogia já foi filmado junto com esse primeiro filme, e não vai ser dirigido por ele, vai ser dirigido pela Nia da Costa, mas o terceiro filme, sim, dessa trilogia vai ser, de novo, dirigido por ele, e são novas histórias ambientadas nesse universo de Extermínio. Se você não se lembra, o primeiro Extermínio trazia ali uma história de fim do mundo, de apocalipse zumbi. O filme era centrado no personagem do Cillian Murphy,
que é um entregador britânico que entra em coma depois de um acidente de trânsito e acorda 28 dias depois para descobrir que o mundo acabou. E um tal vírus, o vírus da raiva, uma variação de um vírus ali de laboratório, se espalhou e está dizimando a população do mundo. Todos os infectados se transformam em criaturas violentas e começam a lutar por suas vidas e infectar outras. Aquela história clássica de apocalipse zumbi. O filme 2, esse filme, o título dele original era 28 Days Later, ou seja, 28 dias depois, que é exatamente o período entre esse cara entrar em coma e acordar desse coma e perceber que o mundo estava acabando. O segundo filme, o 28 Weeks Later, ou seja, 28 semanas depois, é exatamente o que o título proclama. 28 semanas depois, o que aconteceu com aquela história toda? O que aconteceu com o mundo? O mundo já está entrando numa certa normalidade, porque muita gente morreu, e claro, mas eles entendem que eles estão conseguindo controlar essa epidemia desse vírus, mas existem alguns novos focos surgindo para além do Reino Unido. Vale dizer que o filme é britânico, então tem toda essa história, os focos surgindo para além do Reino Unido, enquanto a coisa está sendo controlada ali e tal. Agora a gente chegou em Extermínio à Evolução, que é o 28 Years Later. O que acontece nesses 28 anos depois? Agora, chegou-se à conclusão que o vírus está controlado em praticamente todo mundo, menos na Inglaterra, no Reino Unido, que é colocada em quarentena. Então, é aquela história assim, vocês se fodem aí, tá? Vocês se viram aí para controlar esse vírus e se matem aí, esse vírus vai ter que acabar aí na Inglaterra e o resto do mundo isola a Inglaterra está em quarentena, ninguém entra, ninguém sai, a não ser a vigilância, a não ser exército, e a população tá ali sobrevivendo em meio aos infectados, alguns morrendo e tentando sobreviver e tentando fazer com que esse vírus seja extirpado na Terra, mas na verdade a gente é levado a conhecer uma família formada pelo Jamie, que é o personagem do Aaron Taylor Johnson, a Isla, ou Ayla, personagem da Jodie Comer, e o Spike, personagem do Alfie Williams. Eles são pai, mãe e filho, e os três moram em uma ilha próxima à Inglaterra, porque eles chamam de mainland. A mainland no filme é a Inglaterra, é o Reino Unido. Eles moram numa ilhota que tem comunicação com a Inglaterra só através de uma passagem de terra, uma daquelas passagens que se abrem de vez em quando. Eu vi um episódio de série, eu não me lembro qual, que tinha uma ilha exatamente com esse tipo de passagem, uma passagem de terra daquelas que se abre quando a maré baixa e eles conseguem atravessar e voltar. Quando a maré sobe, eles precisam estar de um lado ou do outro. E essa ilha vive ali sem o vírus e vivendo ali uma comunidade toda criada pós-vírus. Então tem as crianças e adolescentes que não sabem, por exemplo, o que é celular, não sabem o que é nada disso, e tem algumas cenas no filme que mostram isso. Essa comunidade foi toda criada ali nessa ilha e a gente começa o filme entendendo quem são esses três personagens. O Jamie, o pai, o personagem do Aaron Taylor Johnson, vai levar o filho, o Spike, o Alfie Williams, de longe o melhor do elenco, tá? E olha que é um elenco que tem Jodie Comer, que tem o Ralph Fiennes, e vou falar mais sobre o Ralph Fiennes daqui a pouco. Ele vai levar o filho para sua primeira caçada, para sua primeira saída da ilha, ir para mainland e ter ali contato com os infectados. Claro que o filho é treinado, o filho tem 12 anos de idade, ele é treinado para isso, ele sabe como matar os infectados, ele sabe como atirar em arco e flecha, e o pai leva ele ali, e eles enfrentam mil e uma confusões até, e voltam quase trazendo um infectado a tiracolo, mas aí a gente entra mesmo na segunda porção do filme, eu diria até que é o segundo ato, quando o Spike, o personagem do Alfie Williams, resolve levar a mãe até
a Mainland, porque ele descobre que existe um tal médico lá na Mainland. Esse médico é vivido pelo Ralph Fiennes e ele quer levar a mãe para fazer uma espécie de consulta, porque a mãe, ela tem um comportamento muito errante. A gente vê o tempo todo que ela tá meio fora de si, ela tem momentos completamente fora da casinha, fora desse universo, ela vive ali na cama, ela não sai da cama para praticamente nada, e o Spike quer curar a mãe, quer pelo menos saber o que a mãe tem, e decide ir por conta própria, levando a mãe a tiracolo para a Mainland, desobedecendo tudo o que a comunidade ali prega, e levar a mãe para tentar encontrar esse médico e fazer uma consulta com ele, para que ele possa entender o que a mãe tem. Essa é a trama do filme, não vou entrar mais em detalhes da história da mãe, da história do médico, né, que é o personagem do Ralph Fiennes, que é o Dr. Kelson. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu comecei a assistir esse filme, eu confesso que eu fui meio cético. Meio cético porque eu queria entender o que o Alex Garland, que é um cara que eu prezo muito, eu já vi muitos filmes e séries produzidos, escritos e dirigidos por ele. Por exemplo, é dele aquele filme Ex Machina, é dele o filme Guerra Civil, que a gente viu no ano passado e que tá super atual. E o próprio Danny Boyle, o que levou esses dois a voltarem a esse universo? Claro que é um universo que os dois criaram lá em 2002 ou antes disso, e foi precursor de toda essa história de apocalipse zumbi. Precursor não, mas foi um filme que impulsionou tantas outras histórias de apocalipse zumbi. Agora, o fato é, depois disso a gente já teve a série The Walking Dead, a gente tá vendo aí a série The Last of Us, por mais que eu sei, são zumbis diferentes, são infecções diferentes, mas é tudo, no final das contas, a mesma coisa. Quando eu assisti The Last of Us, eu acho até que eu falei isso com vocês em algum lugar aqui, ou na 98, ou na CDL, não sei, que a segunda temporada de The Last of Us me deu uma sensação de déjà vu gigantesca. Eu me via ali assistindo aquela segunda temporada, vendo episódios de The Walking Dead. E The Walking Dead é uma série que com certeza bebeu muito na fonte de Extermínio. Então por que Danny Boyle e Alex Garland voltaram a esse universo e vão voltar ainda, vão fazer mais outros 2 filmes? Até a metade do filme eu não estava entendendo. Quando o filme começa a entrar nessa história de mãe e filho, é que eu comecei a entender. O filme quer, na verdade, contar uma história tenra entre mãe e filho, entre famílias, de sobrevivência, de como sobreviver em meio a um mundo que está devastado. E aí vamos fazer um parênteses para falar desse mundo devastado. Tem 2 elementos que a gente precisa entender, um tá muito na cara e o outro dá pra gente pegar nas entrelinhas. Esse filme foi feito depois da Covid, então é óbvio que o inimigo agora, os zumbis, os infectados, a gente pode dizer que tem um quê de Covid aí. E esse momento em que as pessoas já estão tendo de novo contato com a civilização e tal, é o fim da Covid, né? O fim da Covid, o fim de toda a pandemia porque a gente passou. E o Alex Garland e o Danny Boyle, isso confesso, eles confessaram isso, que é uma história que eles quiseram contar depois do fim da Covid. Eles quiseram voltar àquele universo e falar da Covid. Então tem muitos elementos ali que a gente vê que são metáforas para a Covid e para nossa própria volta ao mundo real pós-Covid. E outro elemento que tá ali nas entrelinhas, numa segunda camada, mas que não é tão difícil da gente perceber, é a história do Brexit. O Alex Garland diz que concebeu essa história sob a égide do Brexit. Então, para e pensa, a Inglaterra está isolada do resto do mundo, tentando sobreviver, e o mundo inteiro dando um foda-se para a Inglaterra. Se vire aí, é mais ou menos a história do Brexit. Ah, vocês quiseram sair da comunidade europeia, então agora vocês se viram aí. A gente não vai entrar mais nessa história. É claro que o Alex Garland e o Danny Boyle são anti-Brexit, por eles o Brexit não teria acontecido, então fica mais fácil de entender
qual é a ótica deles em voltar a essa história de zumbi e como é uma história de uma família tentando sobreviver, um filho com a mãe, com o pai, a relação daquela família ali em meio àquela comunidade, sobrevivendo nesse mundo. É uma história tenra de família, uma história humana de uma família, e quando chega a segunda parte do filme, que é a relação do filho com a mãe e o filho levando a mãe para entender o que está acontecendo, e tem uma história muito bonita que acaba acontecendo a partir daí, que eu não vou, obviamente, entrar aqui em detalhes, que o filme acabou crescendo para mim. Até então, para mim, era um filme de zumbi. A primeira parte do filme, que é a história dele com o pai, é um filme de zumbi, o menino descobrindo a vida e crescendo em meio ao apocalipse zumbi, aprendendo a atirar, aprendendo como que funciona, quem são os zumbis, que tipo de zumbi tem, e a gente vê que agora tem um novo tipo de zumbi, que é o zumbi alfa, é um zumbi mais forte, é um zumbi que parece que, eu até li numa matéria que eles estavam descrevendo esse tipo de zumbi, esse zumbi alfa que eles criaram para o filme, eles dizem que é um zumbi on steroids. O vírus, de certa forma, deu uma super energia para eles e eles têm uma consciência diferente dos outros zumbis que querem apenas se alimentar de pessoas. Tudo isso a gente pode colocar lá dentro da cabeça e encontrar uma metáfora para o mundo que a gente vive. Quem são esses zumbis? Quem são os zumbis alfa? Por que eles têm essa força a mais? E por que que eles estão vivendo nessa Inglaterra nos dias de hoje, uma Inglaterra Brexit, uma Inglaterra pós-Covid, e que aqui é tudo representado por esse apocalipse zumbi em função de um vírus que está sendo exterminado da humanidade. Tudo isso é uma grande metáfora e eu acho que o filme conseguiu me entregar o que eu achava que ele não ia me entregar na segunda parte pra frente. Da segunda parte pra frente, e quando o próprio menino, o Spike, adquire uma outra característica no filme. Chega, não vou entrar mais em detalhes, até pra vocês até não dar muito spoiler aqui. O que eu queria dizer no final das contas é isso. Esse Extermínio 3, ou Extermínio a Evolução, conseguiu voltar àquele universo, dar uma volta, já que eu usei a palavra volta, né? Voltar àquele universo, dar uma volta em The Walking Dead, uma volta em The Last of Us e em todas as outras histórias de zumbi que a gente viu nesse meio do caminho, e construir uma história interessante. Aliás, vale dizer que tanto The Walking Dead quanto The Last of Us, eu tô falando desses dois porque são as histórias mais conhecidas de apocalipse zumbi que a gente tem nesses últimos anos. Mas tem outras histórias, tem outros filmes, outras histórias, aquele Guerra Mundial Z, por exemplo, com o Brad Pitt. Tudo isso é importante a gente entender, ou pelo menos o que eu tiro dessas histórias de zumbi todas, é que o zumbi, propriamente dito, o apocalipse zumbi, as histórias, as cenas de matar zumbi, guerrear contra zumbi e tal, isso tudo pra mim é em segundo plano. O que importa, e em The Last of Us a gente viu isso muito agora na segunda temporada, e a gente viu isso durante a série The Walking Dead quase toda, porque eu acho que a série se perdeu lá no final, a gente viu que o que importa é essa reconstrução da vida. Reconstrução da vida, reconstrução da humanidade, reposicionamento das comunidades, como é que o ser humano refaz a sua comunidade a partir da destruição. Quais são as prioridades? É a sobrevivência? É a vivência em comunidade? Ele consegue viver entre seus pares? O mais forte fala mais alto? Tudo isso é colocado pra gente em todas essas séries, em todas essas produções de apocalipse zumbi, e é colocado também pra gente aqui em Extermínio a Evolução, principalmente nessa história da família que tá ali vivendo naquela comunidade, mas precisa sair para poder alçar algum outro tipo de voo para algum outro tipo de objetivo, em especial o menino, o Spike, que eu já falei aqui que é a melhor coisa do elenco, o Alfie Williams, mas claro, é um filme que tem Jodie Comer,
E não dá pra gente desprezar toda a maestria da Jodie Comer na interpretação, até porque a personagem dela, a Isla, ou Isla, como queiram, é uma personagem muito difícil. E claro, o Ralph Fiennes num papel sensacional, completamente fora do registro que ele tá acostumado, que a gente tá acostumado de ver o Ralph Fiennes, aquele papel do inglesão, tá completamente fora do registro. Ele tá muito mais aqui pra Voldemort de Harry Potter do que efetivamente aquele papel inglês que o Ralph Fiennes tanto fez e ficou famoso por isso. O Aaron Taylor-Johnson acho que tá correto, nada mais do que isso. Eu tive até um pouco de dificuldade de me conectar com aquele personagem no início. Eu acho que até porque no início eu tava um pouco ainda reticente com o filme, com a história do que ela ia me entregar, até o momento em que eu percebi que ela ia me entregar, mas eu acho que já era tarde demais para eu poder gostar da interpretação do Aaron Taylor-Johnson. Tem uma aparição no final, aliás, tem duas aparições, uma no meio do filme e uma no final do filme, que são muito importantes para a gente entender os próximos filmes. Mas isso eu não vou falar agora, a gente vai falar mais sobre Extermínio, a Evolução 2, ou Extermínio 4, que vem aí em janeiro do ano que vem. O filme já foi feito, já está filmado, e em janeiro do ano que vem ele vai ganhar as salas de cinema. Última coisa que eu queria falar sobre esse filme, ele foi quase que inteiramente filmado com o iPhone. É isso mesmo. Reparem para vocês verem as texturas, quem gosta dessas questões técnicas, reparem para vocês verem as texturas do filme. E o Danny Boyle falou que foi realmente a primeira grande produção. Eu acho que é a primeira grande produção dessa estirpe, desse tamanho, feito com um telefone celular. Claro que ele não foi todo feito com o iPhone, mas as principais cenas ali foram feitas sim. Tem outras cenas feitas com outras câmeras, tem drone, por aí vai, mas é um filme que estão propagandeando que foi feito com o iPhone 15, ok? Reparem nisso e depois a gente conversa. E aí depois me conte o que você achou de Extermínio, a Evolução, que eu quero muito saber se você conseguiu captar as mesmas coisas que eu. Eu dou 3,5 estrelas para esse filme, muito em função da segunda metade, tá? A primeira metade eu não tava muito entrando do filme não, mas da segunda metade pra frente o filme acabou me conquistando. E eu queria saber quantas estrelas você dá, o que você achou do filme. Já sabe que para falar comigo, basta você usar a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!